Mas para a gente entender esse histórico, aliás, de representantes da população, Pedro Duran voltou com a gente, que é justamente para entender como é a relação entre Chiquinho Brazão e Marielle Franco. Ambos foram colegas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e é uma história que o Pedro Duran nos leva de volta até 2017 para entender tudo o que aconteceu de lá para cá. Pedro. Pois é, a gente vai fazer uma viagem no tempo e voltar para o ano de 2017, porque foi exatamente neste momento que as figuras de Chiquinho Brazão e Marielle Franco se encontraram na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Para começar esse passeio no tempo que ajuda a entender o que levou, de fato, a Chiquinho Brazão encomendar o assassinato da Marielle, aqui a gente tem o que era a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro no ano de 2017, início de 2018. Várias figuras que depois ganharam outros voos pela política nacional. Esse era o plantel da Câmara dos Vereadores. Então vocês veem aí, começando a nossa sequência, a Marielle Franco e o Chiquinho Brazão, seguidos por David Miranda. Na época PMDB, né? Ainda o partido ainda não tinha tirado o P, né? Foi no final de 2017, então no início ele ainda estava com a sigla do PMDB. O David Miranda, do PSOL, que acabou morrendo o ano passado, no início de 2023, por conta de uma doença, de uma série de infecções, e era ele justamente que sentava do lado da Marielle Franco na Câmara. A gente vai ver as imagens que mostram isso. Tarcísio Mota, do PSOL, amigo de Marielle, hoje pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo partido, deputado federal. O governador Cláudio Castro, que era vereador nesta época, Carlos Bolsonaro, que já tinha vários mandatos ali na Câmara dos Vereadores, o Paulo Messina, que era tido como o primeiro-ministro do Marcelo Crivella, prefeito então do Rio de Janeiro, tinha muito poder de influência na Câmara, seguido do César Maia, ex-governador do Rio de Janeiro, o doutor Jairinho, também do PMDB naquela época, que depois seria preso pela morte do próprio enteado, Henri Borel. Marcelo Siciliano, que foi apontado no início das investigações como sendo responsável até numa tentativa de embaraçar ali o trabalho da Polícia Civil do Rio de Janeiro e também do Ministério Público. O Ottoni de Paula, hoje deputado federal, bolsonarista, que era do PSC, hoje do MDB. E o Raimon, do PT, que é um vereador também histórico na Câmara do Rio de Janeiro, e coloquei aqui nesse quadro porque foi uma das pessoas ouvidas pela Polícia Federal para justamente falar sobre essa discussão, esse debate entre Marielle e Chiquinho Brazão. E esse debate, segundo a Polícia Federal, ele gira em torno do PL 174, um projeto de lei complementar que falava sobre a regularização fundiária. Vamos ver então do que se trata esse projeto de lei, que inclusive, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, foi fundamental para poder estabelecer a dinâmica de relacionamento dos dois. Então, um projeto de lei que gerou a revolta de Brazão contra a Marielle. Autor Chiquinho Brazão, do PMDB. O objetivo, então, era a regularização de terrenos nos bairros da Vargem Grande, Vargem Pequena, Itaiangá e Jacarepaguá, todos na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pois é, Vargem Grande que tem aí volta e meia aparece como um locus ali importante de organização e atuação de milícias. É isso. E também reduto eleitoral dos Brazão, diga-se de passagem. Todos eles, os três, né, tanto os dois que foram presos quanto o irmão deputado estadual, foram eleitos com uma votação expressiva nestas regiões. Projeto que foi aprovado em novembro de 2017. O que o Brazão dizia sobre esse projeto? Basicamente, ele era um projeto para prorrogar o tempo para que os moradores de áreas irregulares destas regiões pudessem regularizar os seus terrenos. Ele dizia o seguinte: olha, com esse projeto a prefeitura vai ganhar mais dinheiro, porque esses moradores vão passar a pagar IPTU, ITB, ISS e os impostos relacionados àquele terreno, àquele território. A Marielle Franco levantou a mão e disse: opa, pera lá, este projeto só beneficia os ricos e não os pobres. E ela defendia, portanto, então, Yuri, que esse projeto atendesse também às áreas carentes, justamente por isso essa manifestação contrária dela. E essa manifestação contrária, ela gerou uma irritação de Domingos Brazão. É por isso que eu destaquei um trecho de um depoimento de um assessor de Marielle Franco que falou com a Polícia Federal. É a nossa terceira ilustração que mostra exatamente o que ele disse sobre essa rivalidade dos dois que surgiu com essa discussão. Então, ele fala 23 de novembro, mas na verdade é dia 22. Teve a votação e aprovação do substitutivo, que é uma segunda versão do projeto, porém a bancada do PSOL permaneceu contrária. Dias depois, ele lembra que o Chiquinho teria reclamado da votação contrária da Marielle, demonstrando irritação fora do comum e jamais vista
pelo depoente, que é esse assessor da Marielle, já que o Chiquinho sempre se mostrou um parlamentar discreto e tranquilo. Você destacou isso quando a gente trouxe aquela arte aqui no Brasil Meio-Dia do perfil dos irmãos, né? Que o Domingos era mais combativo e o Chiquinho era mais tranquilo, mais discreto. Que é um pouco do que a investigação mostrou no final das contas, né? E que nessa insatisfação o Chiquinho teria inclusive cobrado os apoios que sempre deu e quando precisou não teve a mesma contrapartida. Ou seja, Marielle, eu te apoiei todas as vezes que você quis trazer um tema para o plenário. Agora que eu precisei da sua ajuda, você acabou me dando as costas. E eu consegui recuperar, Yuri, um trecho muito importante da sessão da Câmara, justamente do dia da discussão desse projeto, que mostra claramente, são poucos segundos, mas eles são fundamentais para entender essa dinâmica, o Chiquinho Brazão e a Marielle Franco, os dois na mesma cena, discutindo. Então, olha só as imagens. Aqui a gente tem Chiquinho e Marielle discutindo durante a votação desse projeto. O projeto de lei que justamente mudaria a dinâmica da situação fundiária. Então, vocês veem a Marielle que aparece aí, a gente escureceu o restante da imagem para poder dar destaque aos dois personagens. E eles debatem justamente por conta da votação do projeto. Marielle era contra, Chiquinho a favor. Ele pede para Marielle ir votar a favor do projeto. O vídeo não tem o áudio, mas as pessoas com quem eu conversei, que estavam próximas ali naquele momento, o David Miranda, inclusive, é esse que está sentado aqui, que está com a mancha em cima para a gente justamente poder destacar os dois. Mas, infelizmente, não pode mais testemunhar o caso porque morreu. Vamos ver como é que ficou a votação desse projeto, porque aí a gente tem os votos favoráveis, que são os votos em verde. Aqui, 24 Ali ele vai subir depois para 27, que é a maioria dos 51 vereadores. É porque eles conseguiram aprovar com um voto só a mais. É por isso que ele estava tenso ali, porque quase não passou. É isso. Chiquinho Brazão aqui do PMDB em verde e a Marielle Franco em vermelho. Portanto, Chiquinho a favor, Marielle contra. O que rendeu, Yuri, depois dessa votação, uma reclamação por parte do Chiquinho Brazão para aqueles que votaram contrário, inclusive a Marielle Franco. Vamos ouvir o que ele disse. Projeto bom para a cidade. Assistimos o que está vendo. Era para essa casa votar aí pela quase totalidade. Toda a esquerda votar junto, toda a direita. Então, nós temos que ter atento, porque para estar no executivo, quer dizer, para ter uma qualidade de vida boa, a população tem que ter alguém no executivo que conheça alguma coisa. Porque se você, que está à frente de uma cidade, não tiver a visão do que é bom para a cidade, quem vai pagar essa conta amanhã ou depois somos todos nós. E, infelizmente, a toda a população. Eu agradeço, primeiro, porque aprovamos, então, a maioria aqui foi muito consciente. Muito obrigado pelo apoio a todos vocês. E, como falei, mesmo aqueles que não votaram, ou por falta de conhecimento, ou porque foram tocados aqui pelo Executivo, agradeço a ele. Eu vi vários discursos do Chiquinho Brazão e em nenhum ele aparece com tanta efusividade quanto ele aparece nesse discurso. Isso ajuda a mostrar, né, Yuri, que a tese da Polícia Federal está clara nas imagens, foi um crime político. O assassinato de Marielle Franco teve um fator político importante. Quanto ele estava com isso, quanto isso era prioritário aí para os interesses do vereador. Obrigado, Pedro Duran, com as informações.